Olá, espectadores, amigos do Jornal Balaiada, boa tarde. Estamos no ar com mais uma live do Jornal Balaiada. Vocês podem assistir a gente pelo Facebook, @Jornal Balaiada. Hoje estamos recebendo o Almir Cesar Filho, economista e colunista da Web Rádio Censura Livre, titular do quadro Economia é Fácil. Também estamos com Jadson Alves, colunista do Jornal Balaiada e também economista. Vamos esperar aqui o pessoal entrar para a gente eles darem boa noite deles aqui na nossa live. Hoje estamos discutindo o Covid-19 e os impactos na economia mundial. Almir e Jadson, vocês estão por aí? Na escuta, Rodrigo. Oi, Almir, boa noite. Deixe sua boa noite aí, pessoal. Boa noite, boa tarde, espectadores. Aqui. Boa noite, boa tarde aos espectadores do Jornal Balaiada, da live. Estamos aqui com o Jadson Alves também. Boa tarde, Jadson. Oi, gente, boa tarde. Na verdade, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Depende da latitude, né? Aqui no sul ainda é boa tarde. Aqui ainda estamos com sol ainda, mas aí no Rio de Janeiro aqui no Rio já é boa noite, cara. Aqui a noite já chegou com tudo. Vamos começar, porque o assunto de hoje é discutir, apesar de todo o fervo que foi ontem com a saída do Sérgio Moro, mas o assunto de hoje é discutir os impactos da Covid-19 na economia mundial e na economia brasileira. Mas não se preocupe que a gente vai separar um pouquinho, porque houve impacto realmente da saída de Sérgio Moro na economia brasileira, queda da Bolsa de Valores. Mas vamos começar com o Almir, por enquanto. Aí o Jadson daqui a pouco entra, tá? Almir, querido, vamos começar aqui com uma primeira pergunta importante, né? Eu estava lendo um artigo do economista Michael Roberts falando da possibilidade de um impacto muito grave na economia mundial com a Covid-19 e a possibilidade de uma recessão muito forte. Como é que vai se dar esse processo? No que uma epidemia, no que uma pandemia, que é um evento natural, pode impactar um processo humano que é a economia mundial nesse momento? Rodrigo, saudando mais uma vez você, os espectadores que nos acompanham, os leitores do Jornal Balaiada. A gente lá na Web Rádio Censura Livre e também os leitores da Nota, Agência de Notícias Alternativas, nos acompanham sempre, e a gente nas últimas semanas vem acompanhando, inclusive, a divulgação dos relatórios, tanto da OMC, da Organização Mundial do Comércio, do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e da própria CEPAL. A CEPAL divulgou essa semana, inclusive, um relatório com previsão de impacto da pandemia da Covid-19 para a América Latina. A recessão é um fenômeno econômico, né? E como todo fenômeno econômico, ele em si é um problema da esfera da economia. Então, quando os lucros não conseguem se realizar, quando há uma manifestação da queda do emprego, uma queda dos lucros, uma queda da produção. Então, para colocar sempre a crise econômica como um fenômeno da esfera da economia, das relações humanas, né? Porque muita gente acaba confundindo, né? Quando a gente fala crise econômica, a gente está falando da esfera da economia, né? Mas as causas da crise, elas em si são causas econômicas. O que pode deflagrar a crise, pode ser ignição para uma crise, não necessariamente são os fenômenos, as contradições da esfera econômica da vida humana. Então, quando nós temos um terremoto, quando nós temos uma guerra, né? Quando nós temos um maremoto, um fenômeno, um cataclisma natural, eles têm um impacto sobre as forças produtivas, também desorganizam o processo de produção e, consequentemente, traz consigo um impacto na produção e, por conseguinte, naquilo que eu coloquei para vocês, nas formas que se manifestam a crise, no lucro, no emprego e na próprio nível da produção. Então, para colocar essa distinção para a gente explicar aos nossos ouvintes. A pandemia, ela é um fenômeno natural, porque ela é um problema de saúde,
mas ele também, ela já havia na economia mundial fatores de crise que antecedem essa pandemia. Então, a economia mundial já passava por uma desaceleração. Se vocês quiserem, eu até separei algumas curvas, uns gráficos para mostrar isso. Então, não é ela que provoca a crise, podemos dizer que ela acelera a crise ou ela precipita algo que já estava acontecendo. Em alguma medida, né, Rodrigo, a gente pode até conversar aqui hoje, um fenômeno inverso, né, que é a própria crise que gerou a pandemia. À medida que já havia um esgarçamento na produção do mundo, então os sistemas de saúde não estavam preparados para qualquer fato novo. Você tinha cortes nos gastos de saúde no mundo inteiro. As famílias com problema de segurança alimentar e nutricional, inclusive nos últimos 10 anos, desde a crise de 2008, você pega os níveis de pobreza impactando, consequentemente, na renda e, por sua vez, na nutrição das pessoas, das famílias, especialmente nas mais pobres. Isso explica, inclusive, mais visivelmente no caso americano, que as famílias mais pobres e negras são as principais vítimas da Covid-19, e aí a gente começa a entender o porquê o são. E também o caso da própria aparição desse novo vírus está muito associado ao quê? A expansão da fronteira agrícola, porque o processo produtivo, a queda dos lucros, vai empurrando a produção para novas áreas, para áreas virgens, ou áreas com menos adensamento humano, com menos agropecuária, e, consequentemente, você vai tendo contato com novos patógenos, com novos vírus. Então, é como se fosse, de certa maneira, a crise econômica que provocasse a pandemia, e não o inverso. Então, a pandemia passa a ser mais uma forma de manifestação da crise do que em si a causadora da crise. Como no passado, até mesmo uma guerra mundial, várias guerras foram assim, quase que imediata, havia uma crise, e essa crise provoca um tensionamento entre os países, e os países vão para a guerra. Então, dá para dizer até o contrário, né, do que o senso comum diria, do que a pandemia causa crise. Na verdade, a crise gera a pandemia. E assim, eu não sei se eu consigo, Rodrigo, mostrar os gráficos de que, desde 2008, o comércio internacional já estava em crise, mesmo com a recuperação em alguns países, né, ao longo desses 10 anos, mas essa recuperação não leva a um patamar de comércio internacional ao mesmo processo anterior. E no caso brasileiro, né, que é mais perceptível, né, ao contrário do discurso do Paulo Guedes, a economia brasileira passava por uma intensa crise, né, já passava por uma crise, não uma recessão como nós vivenciamos em 2015 e 2016, mas 2017, 2018, um crescimento baixo, medíocre, ridículo, mais do que medíocre, ridículo, e 2019 nós crescemos menos que 2018 e 2017. E a previsão para 2020, não a previsão feita pelo mercado financeiro, para aqueles que defendem as políticas econômicas e agitam uma expectativa positiva na tentativa dela se realizar, porque as pessoas se animam e investem, né? Mas a desaceleração da economia mostrava, inclusive, taxa de investimento, geração de emprego, margem de lucro, que a economia brasileira passava por uma desaceleração. Né? E os próprios gastos sociais na Europa, nos Estados Unidos, cada vez menores, também cimentam, né, consolidam um cenário na qual os países não estão preparados para uma crise sanitária. Bom, perfeito. Vamos fazer aqui agora uma pergunta para o Jadson. Jadson, você está aí, né, Jadson? A ideia agora, então, é tentar entender, fazer um comparativo, né? Porque já desde antes da pandemia, os organismos internacionais já
de alguma maneira, estavam apontando para uma crise bastante grave, comparável ao estouro da bolha imobiliária lá em 2008 nos Estados Unidos, que aqui falaram que foi uma marolinha, mas que a marolinha chegou lá para 2013. E com a pandemia, parece que as previsões se tornaram ainda mais pessimistas. Eu cheguei a ler que a crise que deve vir com a pandemia é comparável à crise do petróleo de 73 ou mesmo à crise de 29. Essas comparações, elas fazem algum sentido? Oi, Rodrigo. Bom, de novo, boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente. Cara, eu acho que sim, na verdade, eu acho que ela pode ser, inclusive, mais severa do que a crise anterior, entendeu? E eu digo isso baseado em alguns pontos, assim, em que eu me baseio. Hoje a gente tem uma economia mundial que ela é completamente financiarizada, ela é dependente do crédito, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente lê o Marx ele fala que quando a gente tem uma economia muito desenvolvida, assim, digamos, uma economia capitalista muito desenvolvida, o primeiro sintoma da crise que a gente percebe é a falta de crédito, certo? Então, assim, quando a gente tem uma falta de crédito, isso prejudica as empresas de um modo geral, elas não têm capital de giro, elas não têm como investir, esse tipo de coisa. Qual é o problema novo, assim, digamos, que a gente tem com a pandemia da Covid-19? O problema é justamente a necessidade do isolamento, entendeu? Tipo, a gente tá vivendo um momento ímpar da história da humanidade, onde a gente tem uma crise econômica que ela não pode ser enfrentada apenas sob o ponto de vista, assim, digamos, das outras crises. A gente não está tendo simplesmente uma crise de superprodução. A gente já vinha caminhando para uma crise de superprodução, acho que todo mundo sabe que o capitalismo ele é cíclico, só que nesse momento, antes da crise de superprodução ela se colocar, a Covid-19, ao obrigar todo mundo a ficar em casa, a parar a produção, esse tipo de coisa, ele acelera esse processo da superprodução. Quando acelera esse processo de você ter um monte de mercadoria que não é consumida e mesmo um monte de mercadoria que ela não consegue ser reproduzida, já que a gente tem um fechamento dos mercados, sei lá, comércio está fechado, muitas indústrias, já que o comércio está fechado, elas começam a fechar também. Então, os gatilhos anteriores que os governos burgueses eles usavam como saída da crise, como, por exemplo, aumento da liquidez, concessão do crédito, esse tipo de coisa, acaba não sendo tão útil, tá entendendo? Acaba não sendo útil porque o problema não é mais, digamos assim, uma falta momentânea de capital de giro, uma necessidade monetária do momento. Na verdade, o problema central que a Covid-19 ela coloca é justamente na realização do processo de reprodução do capital, entendeu? Então você produz as mercadorias, você tem elas no pátio, elas saem do setor industrial do capitalismo, vai para o comércio, mas ao chegar no comércio, ela não consegue ser distribuída, ela não consegue, enfim, ser vendida. E o principal ponto é a necessidade da quarentena. A quarentena ela não vem colocada como uma escolha, ela é necessária, senão a gente vai assistir a um debacle da humanidade, a sociedade humana inteira aí, quantos milhões de mortes que podem ocorrer por causa disso. Dessa forma, é muito difícil você lidar com esse problema da economia. É uma questão nova que está sendo colocada no mundo, entendeu? Tipo, os mecanismos, as ferramentas anteriores de solução para a crise, elas não têm a mesma efetividade que tiveram nas crises anteriores, e já se tem muitas críticas a esses mesmos mecanismos nas crises anteriores, como foi em 2008, enfim, e nas anteriores que foram menores que 2008, mas tão grandes e importantes quanto, né? Almir, então, até em cima do comentário do Jadson, as políticas tradicionais, que são políticas anticíclicas, né, de combate às crises, tanto de superprodução, quando há excesso de mercadorias sendo produzidas, quando de subprodução, quando a demanda é menor do que a oferta de mercadorias, como é que esse tipo de política, na situação de pandemia, os governos não têm como resolver isso da maneira tradicional, emprestando dinheiro para as empresas, subsidiando o preço dos produtos. Então, como é que os governos vão enfrentar tanto o excesso de mercadorias que existe, que foi produzida, tem coisa sobrando no estoque das lojas ou das indústrias, quanto a demanda reprimida, ou seja, as pessoas não estão comprando. Como é que os governos vão enfrentar essa situação? Se é que elas vão conseguir enfrentar. Rodrigo, primeira coisa, é importante a gente explicar para os nossos espectadores o que é uma política anticíclica, né? Periodicamente a gente ouve na imprensa falando o que é, mas os jornais não nos explicam.
Anticíclica no sentido que o capitalismo, o sistema econômico capitalismo, funciona em ciclos, né? Ascensão, pico e queda, que pode se repetir, né? Então, numa oscilação contínua. Então, o que é uma política anticíclica? É que vai agindo, né? A política econômica, o mercado, o sistema está em queda, você tenta, através de instrumentos do poder público, puxar a economia de volta para cima. Então, se a economia está produzindo queda do emprego, você vai fazer uma série de instrumentos para ampliar emprego. Como? Ampliar crédito, né? O Jadson colocou, você vai dar crédito para as famílias, para elas consumirem mais, ou para as empresas investirem. Quando elas investem, elas compram mercadorias de outras empresas, como também ela contrata funcionários. Funcionários recebem salário, por sua vez, consomem mais. Então, isso é um tipo de política anticíclica, né? A anticíclica também funciona no sentido inverso. Quando a economia está crescendo muito, você acha que isso pode dar problema, pode gerar inflação, pode dar problema de desabastecimento, porque o consumo está maior que a capacidade de produção, você puxa a demanda para baixo. Mas não é isso que a gente está vivenciando agora, né? Nós estamos vivenciando uma situação de superprodução, que, em geral, no capitalismo sempre é relativa, bem colocado. E por que nesse momento é muito difícil funcionar as políticas anticíclicas tradicionais, quer dizer, que o capitalismo, principalmente ao longo do século XX, desenvolveu? Porque, lembrando, essa crise agora não é a primeira em pouco mais de 100 anos, certo? Deve ser 20, nós vivenciamos em pouco mais de 120 anos, mais de 20 grandes crises. Essa talvez não se compare à crise de 29, que foi uma das maiores, mas nem por isso. Mas por que não funciona? Funciona por dois motivos. De 2008 até agora, em alguma medida, até os especialistas mais pró-burgueses defendem que, de certa maneira, a crise não foi superada. Então, de 2008 para cá, vários dos instrumentos da política econômica tradicional do capitalismo foram adotados, inclusive guerra, inclusive o chamado keynesianismo de guerra, né? Os Estados Unidos investe em armas, em mísseis, porque isso gera demanda do seu parque industrial. Esses equipamentos não geram superprodução, porque eles não são produtivos, eles até mesmo são destrutivos, né? Então, eles não ampliam, né, essa superprodução relativa. Isso já foi utilizado, crédito já foi utilizado, ampliação da liquidez já foi utilizado. Então, o arsenal você já utilizou. É como se você tivesse um paciente, você desse remédio para ele, em alguma medida, todos os espectros de remédio que você já utilizou não está dando efeito. Então, é porque a doença é muito mais grave, ou porque já ganhou resistência a esses medicamentos. Em alguma medida é isso, né? Expansão do gasto público, contração do gasto público para tentar reduzir a taxa de juros, o debate sobre juros neutros. Agora, numa situação como a nossa, não é uma crise regular do capitalismo. É um fenômeno especial. Nessas situações de fenômeno especial, como numa guerra, você deveria se preparar para essa situação especial. E não é isso que o capital faz. O que o capital passa a se preocupar? Em vez de atender as pessoas, e sim com a sua margem de lucro. E, nesse sentido, todo instrumental não opera, não funciona, porque, em alguma medida, esse instrumental é para manter a margem de lucro, mesmo que seja para manter a demanda, o nível de demanda contínuo. Se a demanda privada cai, você entraria com a demanda pública, substituindo, compensando, mas nesse momento você não consegue fazer suficientemente, né? O que o Estado deveria fazer era algo para além da política anticíclica, né? Porque as pessoas, quem não está nos serviços essenciais está em casa, então elas consomem diferente, elas não estão produzindo igual, há problemas no desabastecimento, né? Então as empresas podem até produzir, mas em alguma medida esses produtos não chegam ao consumidor ou não chegam
no mesmo padrão que o anterior. Então, a política anticíclica deveria ser outra, né? Você deveria estar se preocupando exatamente com uma ação de guerra, né? Você deveria estar controlando a economia. Mas um Estado que é burguês vai fazer isso em cima da própria burguesia, né, com interesses contrários? Alguns setores da burguesia até aceitam, outros não. Por isso, o Brasil, a gente está vendo esse fenômeno, na qual as políticas, e aí para passar para o Jadson, as políticas na Europa, até nos Estados Unidos estão sendo feitas, um conjunto, um leque, e aqui a burguesia não quer aceitar. O exemplo é o próprio isolamento social. O isolamento social é uma política econômica. Para quê? Para diminuir a curva agora e permitir, inclusive, uma recuperação econômica com mais fôlego depois. Né? Os próprios economistas do FMI, da OMC, do Banco Mundial, pesquisas com retrospectos históricos, com outras pandemias, outras epidemias, mostram isso. Mas a burguesia brasileira não aceita. Então, uma das coisas fundamentais é entender o que a burguesia tem que estar disposta a aceitar a política anticíclica, né? Não é o caso agora. Jadson, agora ainda, sobre essa história da atuação dos governos, o governo americano nos últimos anos, desde a posse do presidente Donald Trump, ele vem aplicando políticas que não são exatamente ortodoxas do receituário neoliberal, como, por exemplo, o protecionismo econômico. Isso, inclusive, gerou uma tendência contrária ao da economia mundial. Enquanto a economia mundial, nos últimos anos, estava apresentando dificuldades para crescimento, a economia norte-americana estava apresentando diminuição do desemprego, diminuição da taxa de juros e crescimento econômico. A Covid-19, de alguma maneira, atrapalha isso. Isso, de alguma maneira, justifica a atitude irresponsável do governo Trump de relaxamento da quarentena por lá? Bom, acho que para responder essa pergunta, eu vou pegar só um ganchinho do que o Almir estava falando, um pequeno adendo à explicação dele. A política anticíclica que os governos lançam mão, e que inclusive os Estados Unidos têm lançado mão agora, e também fez na crise de 2008, ela é uma política baseada no pensamento keynesiano. Então, assim, é importante dizer que ela parte de um pressuposto que a economia ela é algo técnico, que assim, que ela não é político, que inclusive que os seus ciclos eles podem ser muito bem, digamos assim, consertados, aprimorados. Se agora o ciclo está crescendo num ritmo rápido demais que pode gerar inflação, vamos aqui dar um ajuste para diminuir. E na verdade a economia não funciona assim. A gente sabe que a economia ela é política, né? A gente sabe inclusive que a própria burguesia que domina a economia nesse exato momento, ela domina muito menos, ela tem um controle muito menor do que ela gostaria de ter, certo? Então, assim, Rodrigo, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo, que a gente vive a era do imperialismo, onde a gente assiste que a economia como um todo, ela é controlada pelos grandes monopólios. A maior parte dessas grandes transnacionais, elas estão nos Estados Unidos, e é justamente esse fato que faz com que os Estados Unidos consigam apresentar indicadores econômicos melhores do que o restante do mundo. Se a gente for pegar assim, fazer uma volta muito recente no tempo, desde a década de 70, da década de 80, a gente sabe que os Estados Unidos e a Inglaterra eles iniciaram num processo de financiarização. Claro que eles estão numa posição muito privilegiada de abrir os seus mercados, de desregulamentar o seu mercado financeiro, esse tipo de coisa, porque o próprio fluxo de investimento internacional, ele tende a ir para os Estados Unidos justamente por ser um investimento mais seguro. E aí, quando você está numa sociedade onde o fluxo de renda de todo mundo caminha para dentro dessa sociedade, no caso dos Estados Unidos, você consegue apresentar indicadores melhores. Então, quando a gente vê, por exemplo, que os Estados Unidos mantêm uma taxa de crescimento de 3% do PIB na média, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco a mais, é óbvio que esse esforço ele é garantido graças a uma atuação concreta da burguesia imperialista através das suas empresas transnacionais, através de repatriação de lucro da periferia do sistema, esse tipo de coisa. Quando a gente fala, quando você entra aí nessa pergunta, e aí o Trump começa com essas medidas protecionistas, esse tipo de coisa, é porque a gente vai chegando no momento
que a própria acumulação de capital ela vai encontrando entraves e contradições que mesmo dentro do imperialismo não é capaz de suprir as necessidades de acumulação da burguesia norte-americana. Então, assim, quando eles assistem a uma necessidade de estar trazendo empresas de volta, trazendo, por exemplo, plantas industriais que estavam na China, plantas industriais que estavam na África, quando o Trump ele resolve taxar a siderurgia brasileira para manter os empregos em siderurgia nos Estados Unidos. É muito mais uma resposta ao avanço, digamos assim, das forças produtivas, a planta produtiva americana, mundialmente, né? Ela vai cada vez mais se tornando mais produtiva, com cada vez menos trabalho humano. Ela consegue gerar um produto final maior, e isso vai gerando suas sequelas, é uma contradição do capitalismo, vai gerando desemprego local, vai gerando, enfim, aquela coisa, produção social, apropriação privada. Então, a gente chega no momento onde, mesmo com a prática imperialista, os Estados Unidos ele não consegue suprir as suas demandas sociais como um todo. E óbvio que se os Estados Unidos, que é o país principal imperialista, não está conseguindo, os seus congêneres menores, como as potências europeias, Alemanha, França, Inglaterra, ou mesmo a China, que vem se colocando, não dá para colocar numa iguala junto com o imperialismo, mas que vem se colocando, eles também vão tendo esse tipo de problema, e isso vai afetando, isso vai fazendo com que a economia mundial, cada um comece a querer proteger mais o seu quinhão. Esse processo ele é muito parecido com o processo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, com o processo da Segunda Guerra Mundial. É aquela velha e boa, assim, digamos, disputa por mercados. A gente sabe que a economia capitalista está sempre em expansão, e a gente sabe que as empresas elas têm sempre um processo de concentração e centralização dos grandes negócios. Então, assim, a disputa por mercados ela vai sempre sendo colocada, né? E assim, mesmo por mais que os mercados eles avancem, a contradição central do sistema é a acumulação de capital, entendeu? Então, assim, esse processo ele tende a crescer. Então, quando a gente chega, já para finalizar aí na parte que você pergunta, as medidas que o Trump está tomando aí contra a pandemia, preocupado com a economia, né? A pandemia ela já chega no momento crítico mesmo da economia mundial, onde a China, que durante, sei lá, os últimos 20 anos, ela vem puxando o crescimento do mundo, tanto como mercado consumidor, mas principalmente sendo mão de obra barata, diminuindo os custos de produção das mercadorias que são produzidas ali, de propriedade estrangeira, de propriedade do grande capital norte-americano, de propriedade do grande capital europeu. Quando ela chega para cumprir esse papel, mas ela própria não consegue mais manter uma taxa de lucratividade alta, é nesse momento mesmo de recessão, de crescimento lento, de recessão em boa parte do mundo, de crescimento lento nas grandes potências, que a Covid vem impondo essa questão da quarentena. Então, assim, quando o Trump ele chega, ele coloca, vamos parar a economia, mas por um tempo curto e determinado. Isso não é uma escolha do Trump, isso também não é uma escolha da burguesia mundial, nem da burguesia brasileira. Na verdade, a burguesia internacionalmente e nacionalmente, né, eles estão dentro de um dilema, entendeu? De um lado, eles precisam continuar a produção de mercadorias, porque a produção com lucro, obviamente, porque senão não existe capitalismo. A produção capitalista ela só existe na medida em que ela gera lucro, mas ao mesmo tempo, se ela continuar a produção do jeito que ela está, todo mundo vai morrer. Vai ter uma infestação muito grande. Então ela é obrigada a entrar em quarentena. Mas a partir do momento que ela entra em quarentena, aí você tem os seus efeitos econômicos, que é justamente a diminuição desses mercados. Você percebe na minha fala que eu falei que a tendência contra o decrescimento da taxa de lucro é justamente a ampliação dos mercados para a realização da produção interna. No entanto, quando a pandemia ela se coloca, ela obriga a diminuir os mercados que já existem, entendeu? Porque ela diminui a circulação de pessoas, ela diminui o consumo. Na medida do possível, estão tentando manter apenas as atividades essenciais. E aí, nesse sentido, fica nesse dilema. Se a economia para muito tempo, há um desarranjo social, vai crescer o desemprego, não adianta o governo vir com uma política anticíclica keynesiana se a produção de mercadorias não acompanha. Eu acho que tem um ponto muito importante que a gente, enquanto economista marxista, precisa deixar claro para a classe trabalhadora e para grandes massas que o dinheiro em si, o papel moeda, esse papelzinho que a gente está acostumado, o dinheiro ele não é valor em si.
ele só é valor na medida que ele representa a produção de mercadorias. Então, por exemplo, vamos supor, como tem muita gente colocando agora, o governo está em crise, ou a economia está entrando em crise, o que a gente vai fazer? Vamos imprimir, vamos, sei lá, via aumento do passivo do Banco Central, ou então o Tesouro Nacional empresta para o governo investir diretamente e ele dá um auxílio emergencial para as pessoas. É uma medida necessária, é uma medida fundamental. Eu acho que como economistas marxistas e como revolucionários, nós temos que defender essas medidas, mas uma coisa a gente precisa ter bem claro. A partir do momento que a produção de mercadorias, ela para, isso desarranja a economia capitalista, entendeu? Ao desarranjar a economia capitalista, vários dos pequenos e médios negócios vão começar a quebrar e vai chegar a quebrar também o grande negócio. Ao quebrar o grande negócio, está questionando a sociedade capitalista como um todo. Então fica numa situação onde o governo ele tanto precisa fazer uma quarentena, mas ele não pode cumprir essa quarentena, porque senão ele desarranja a economia. Aí é nesse sentido que, tipo, você já viu numa situação de imperialismo, do imperialismo cada vez mais ferrenho, de protecionismo na medida de cada imperialismo individualmente segurar o seu quinhão da economia mundial. Mas aí, de repente, ao invés da expansão de mercados, a Covid-19, ela obriga a todos os países, inclusive o Brasil, a diminuir os seus mercados, a diminuir a realização das mercadorias produzidas mundialmente. Então, você chega num momento onde você coloca uma crise sem precedentes, onde você faz com que a burguesia mundialmente se depare com um desafio muito forte, né? E aí, só para finalizar mesmo, sei que eu estou meio longo aí nessa resposta que você perguntou agora, também é importante a gente falar, não dá para a gente somente diagnosticar e ficar assistindo o que a burguesia faz, o que ela deixa de fazer. É importante a gente perceber se, por exemplo, esse dilema, essa crise colocada, que a gente fala em termos mais técnicos, porque é muito particular da nossa área, esse tipo de coisa, nada disso seria uma discussão se a gente estivesse, por exemplo, numa economia socialista. Se a gente tivesse numa economia organizada pelo governo, se a gente tivesse a estatização dos hospitais, e não somente dos hospitais, se a gente tivesse uma estatização das plantas industriais como um todo, se a produção ela não funcionasse em virtude do lucro, se ela funcionasse de acordo com a necessidade da população. Então, essa questão aí dos custos de produção, da economia estar em recessão, esse tipo de coisa, nada disso seria um problema atual nosso, entendeu? Espero aí que não tenha ficado muito confuso. Não, ficou bom. Eu vou ficar contigo ainda. Me responde rapidinho, né? O Bruno Silva, esse comentário ia ficar para o final, mas como você estava falando disso, eu acho que é pertinente a gente falar agora. E aí eu até vou passar a mesma pergunta daqui a pouco para o Almir também. Ele falou da declaração do secretário de Fazenda, do ministro da Fazenda do Estado de São Paulo, e ex-ministro do governo anterior, do governo Temer, o Henrique Meirelles, que falou que podia rodar dinheiro na maquininha, que não tem perigo de inflação. Aí o cachorro do Bruno mandou perguntar, não tem, como é que assim, por que rodar dinheiro na maquininha não é uma solução? E aí depois eu vou perguntar para o Almir a outra alternativa, que é o governo se endividar ainda mais. Mas por que rodar dinheiro não resolve? Bom, então, pegando o gancho aí no que eu já estava falando para você. Essa pergunta que você faz, ela é fundamental justamente porque ela separa, assim, digamos, os três grandes ramos da economia, né? A gente tem a economia burguesa, com os neoclássicos e com os keynesianos, que são aqueles autores, aqueles teóricos, que eles não estudam a origem do dinheiro, o que é dinheiro. Para eles, o dinheiro ele é apenas uma convenção, algo que foi criado para facilitar as trocas. E aí, por exemplo, o liberal ele vai ser mais preocupado com a questão da inflação. Então ele vai dizer, olha, o dinheiro ele é simplesmente uma peça que facilita as trocas, entendeu? Já o keynesiano, justamente por ter se desenvolvido no período da crise, ele vai entender que o dinheiro também é reserva de valor. Nesse sentido, o Marx, que é a nossa terceira linha, e a linha que, por exemplo, que eu assumo, eu sou um economista marxista, ele é o único autor da economia política que ele vai analisar a origem do dinheiro. Então o Marx ele é o único autor que vai saber fazer a real correspondência entre o que a gente tem como dinheiro, o papelzinho que a gente chamou do dinheiro, e a produção de mercadorias. É importante também, antes de continuar a explicação, deixar claro que o dinheiro, para Marx, ele é além da moeda. Ele é além da moeda metálica, ele é além do dinheiro. Ele é, digamos assim, o dinheiro ele é a forma da circulação das mercadorias, certo? Mas ele não se resume à circulação e nem se resume a essa reserva de valor. Mas já entrando, por que a gente não pode só imprimir dinheiro? É como eu estava falando para você. Tem muita gente dentro da esquerda mesmo que fala, pô, vamos, se o governo deu tantos trilhões para a burguesia, por que ele não dá a mesma coisa para a classe trabalhadora, esse tipo de coisa?
é uma luta importante, precisamos dar essa batalha sim, porque isso faz com que haja uma redistribuição da riqueza social colocada no mundo. No entanto, a produção de papel moeda, e aí não interessa se ela vai estar lastreada pelo passivo do Banco Central, a gente fala assim, essa palavra pega, o passivo do Banco Central, o que é isso? É o Banco Central emprestar moeda para os bancos comerciais, para que esses, por sua vez, emprestem para as demais empresas, certo? Então, assim, não adianta o Banco Central criar moeda colocando uma dívida lá no seu passivo, não adianta o Tesouro Nacional emprestar dinheiro para o governo federal, para os governos estaduais manterem, se esse dinheiro, assim, digamos, não fizer as mercadorias circularem, no sentido de as mercadorias precisam existir para circular, entendeu? Não sei se ficou confuso, mas já vou finalizar, que você pediu aí para ser rápido. O ciclo do capital, ele é um ciclo composto por produção, circulação e realização, certo? Então, tipo, o dinheiro, o capital, assim, digamos, esse empréstimo aí que a galera tá querendo que o governo faça, ele entra como capital monetário, ele vai ser usado no investimento comprando a força de trabalho e as mercadorias, para uma vez gerada a mais-valia, essa mais-valia se tornar em mais dinheiro, e assim a gente continua o ciclo do capital, certo? O problema é que há um fetiche do dinheiro, a palavra exatamente que o Marx usa é essa, há um fetiche do dinheiro de achar que você pode criar capital monetário, esse capital que é oriundo da circulação de mercadorias, que esse capital ele pode ser imprimido, que ele pode ser feito, que ele pode ser simplesmente, estou aqui na casa da moeda, vou imprimir e vou distribuir. E não é assim que funciona. O dinheiro, ele é uma consequência, ele é um resultado da circulação de mercadorias. E para que as mercadorias circulem, elas precisam ser criadas, elas precisam existir. Então, é nesse sentido que eu falo que a produção de mercadorias dentro do capitalismo, ela sofre esse revés com a pandemia de Covid-19, porque o processo de produção capitalista, ele não se mantém sem gerar mais-valia, sem gerar lucro, entendeu? É impensável a gente produzir dentro do capitalismo um monte de respiradores, ou um monte de máscaras, um monte de álcool gel, ou um monte de, sei lá, de outras mercadorias que também são essenciais, como comida, sem isso dar lucro, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso só dá lucro se o mercado estiver a pleno vapor, se essas mercadorias produzidas estiverem se realizando. Quando a gente entra numa quarentena, o mercado não está a pleno valor, em pleno vapor. Então, boa parte dessas mercadorias, elas não vão se realizar. E aí não interessa se o governo está colocando trilhões de dólares, de euros, esse tipo de coisa. Se a produção de mercadorias não acompanhar essa expansão monetária, a gente vai ter simplesmente inflação. É nesse sentido que eu falo que a saída que a burguesia coloca como, não, vamos resolver tudo, vamos dar dinheiro, vamos colocar aqui o crédito, vamos facilitar as contas, pode ser um paliativo, mas não resolve. Entendeu? Não resolve. Ela vai precisar, em algum momento, obrigar a classe trabalhadora a voltar para os seus postos de trabalho. Jamais ela vai ter condição, não é nem uma questão de querer, ela vai ter condição de dar uma situação de trabalho segura sanitariamente para a classe trabalhadora, porque isso significa custo de produção, ela já está operando, digamos assim, em custo, vai ter mais custo, sei lá, por exemplo, fazendo uma rotatividade da jornada de trabalho maior, ou colocando mais álcool gel, esse tipo de coisa. Não, ela não vai, entendeu? Então, assim, é uma contradição que está colocada. Não adianta imprimir dinheiro, ela vai ter que colocar a classe trabalhadora para voltar para a labuta em algum momento, e aí esse é o momento que a classe trabalhadora precisa entender o que está acontecendo, precisa saber que o fato de produzir dinheiro, de todo mundo receber na sua casa R$600, 1.000, 1.500 ou 2.000, não vai fazer com que a vida dos trabalhadores esteja segura. Na verdade, a vida dos trabalhadores ela só vai estar, de fato, segura se a produção ela mudar sua lógica. Ela não produzir para o lucro, ela produzir para as necessidades humanas. Quando ela não tiver esse problema de custo de produção e lucratividade. Obrigado, Jadson. Almir, agora o outro lado, né? Se rodar a maquininha de dinheiro não funciona, por que o governo pedir dinheiro emprestado aos bancos para pagar depois também não vai funcionar para amenizar a crise? O Rodrigo, o problema de rodar a maquininha para gerar dinheiro não é, tal como o problema do título, não é um problema em si, como o Jadson falou, é um problema de se isso vai ser, se isso chega na capacidade de o trabalho, né, de gerar valor a partir do trabalho, e esse trabalho ser apropriado e, por sua vez, acumular e fechar o circuito.
Por que eu falo antes de qualquer coisa? Assim, né? Os dados estavam chamando a atenção que dos três grandes ramos, e nós, os marxistas, eu coloco como marxista, nós colocamos que há um problema sistêmico do capitalismo, inclusive na questão do financiamento do socorro. Como o problema não é só financiar o socorro, o problema está no socorro em si e no que está levando ao socorro, né? O desastre, a catástrofe que leva à necessidade de socorro por parte do Estado. Então, vocês vejam, os marxistas já tiveram à frente do controle de um Estado nacional, que foi a União Soviética, que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa era um Estado que tinha passado por uma guerra mundial, por epidemias, por uma guerra civil, e lá eles se utilizaram da emissão monetária para financiar seus gastos. Inclusive, o Eugênio Preobrazhinsky, né, que é um dos economistas marxistas que é minha referência, escreveu vários livros sobre moeda e defendeu essa questão, a emissão monetária. Então, ele tem textos falando sobre isso. Então, só para tranquilizar, para dizer o seguinte, isso aqui é marxismo, isso aqui é keynesianismo, e como também a questão da estatização das empresas. Quem defende estatização marxista, quem defende gasto público e socorro é keynesiano. Não é isso, certo? O problema não está aí. Mas a gente envolve um programa à parte nosso, né, aqui do Jornal Balaiada, só para a gente discutir sobre isso. Mas aí te respondendo com maior precisão. Quando você emite títulos, como emite moeda, a moeda é um título, é um crédito. Só que é um crédito na qual você não vai dever a um banco, né, por sua vez, ou uma pessoa que emprestou o dinheiro para cobrir esse título, né? E sim, né, aí é uma moeda. Eu não vou entrar nisso aí, mas o título significa que eu vou pegar dinheiro emprestado do mercado financeiro, vou dar o direito ao mercado financeiro logo depois dele receber esse dinheiro com o lucro. Esse dinheiro dado pego do mercado financeiro não necessariamente está indo para a ampliação da produção e para superar as lacunas da realização dos lucros da acumulação capitalista. Por sua vez, não está necessariamente sendo invertido para geração de renda dos trabalhadores, certo? Por outro lado, nós temos um segundo problema. Nós vamos tirar daqui, depois dessa primeira volta, né, na qual o dinheiro foi pego emprestado para ser utilizado para financiar o gasto público, para supostamente ser usado na produção, nós vamos tirar na forma de impostos para o Estado, para ele repassar para os bancos. Um gasto que é um gasto improdutivo, um gasto que não vai gerar ampliação da produção, que não vai gerar nem realização da produção. Então, está aí um grande problema. Você está gerando um direito, né, aos bancos sem gerar ampliação da produção. Você vai gerar com isso endividamento. Então, você vai ampliar o poder dos bancos sobre o sistema produtivo. Obviamente que esse é um embate que está acontecendo nesse exato momento. O pronunciamento do Henrique Meirelles tem a ver com uma polêmica dentro da burguesia de como vai ser financiado os gastos do Brasil nesse momento. A equipe econômica defende que seja via emissão de títulos da dívida da União, na qual ela vai arrecadar esses títulos e vai repassar dinheiro para os estados e municípios, que é quem de fato está mais gastando nesse momento. Já o Henrique Meirelles acha, olha, se você vai emitir título, você vai endividar a União, lembrando que no acordo com os estados, com a União e os estados, esse endividamento não vai ficar com a União, até porque quem emite título é a União, mas vai ser uma ampliação do endividamento dos estados, que num próximo momento, quando encerrar a Covid, mas for necessário o período posterior
de reativação da economia, os estados e os municípios vão estar mais endividados. Então, essa é uma batalha da burguesia sobre quem vai se financiar. Não é uma batalha ideológica ou programática entre dois ramos, duas escolas da economia, entre os keynesianos, entre até mesmo o pessoal da teoria monetária moderna, que tem uma outra polêmica que a gente pode entrar mais depois aqui. Na verdade, é uma batalha da burguesia, das frações da burguesia, de quem vai assumir o pagamento depois, né, dos gastos públicos. E as frações não o querem, porque isso significa ampliar, significa o controle sobre o fundo público pós-crise. Pós-crise. Em nada se discute, por exemplo, formas alternativas de arrecadação, como imposto sobre grandes fortunas, suspensão no pagamento da dívida pública, uma dívida pública que não foi auditada. Então, você tem vários mecanismos de ampliação da dívida. Né? Você não tem o próprio papel das estatais que geram lucro para a União. Então, você poderia fazer estatização para ampliar a receita para o poder público. Então, nesse momento, o debate, ao invés de ser sobre como financiar os gastos da Covid, e sim como o controle sobre as forças produtivas vai se dar. E, consequentemente, tanto agora, na questão da manutenção da renda dos trabalhadores mais pobres, que estão com dificuldade de manter renda para si, como na questão do abastecimento. E depois que a epidemia der uma arrefecida, como reativar a economia. Numa guerra, e aí a experiência do grande capital, tem várias, né? Inclusive a experiência da Primeira Guerra, não está sendo utilizada como lição. Primeiro, porque de fato é diferente. E segundo, porque a burguesia não se dispõe a passar por aquilo que ela já passou no passado. Por que eu falo isso? Porque há um conjunto de instrumentos, não necessariamente da economia burguesa, que deveriam estar sendo feitos. E a burguesia não quer, porque significa prejudicar sua margem de lucro. Em alguma medida, margem de lucro que já estava comprimida por uma profunda crise econômica e por uma economia nacional que é dependente do centro do capitalismo, na qual parte da mais-valia não fica acumulada no país, ela é expropriada, expatriada para o centro do capitalismo. Então, a margem aqui é menor. E aí, durante o processo de crise, implica aí uma queda dessa margem. Então, eles não querem, seja, inclusive, pela via financeira. Porque a via financeira também é uma forma de expropriar parte da mais-valia da burguesia, que deveria ser acumulada pela burguesia produtiva. Então, quando a gente debate essa questão do financiamento, nós estamos entrando num discurso que é um discurso burguês, que no fundo, é um discurso deles sobre quem paga entre eles a crise. Porque o objetivo deles não é que eles paguem entre eles, né? Ou até que eles paguem, desde que não seja, né, uma fração, eu não pago, posso empurrar para outro. Mas o quanto é possível empurrar para a classe trabalhadora. Só que no momento que está, e a classe trabalhadora não tem condições de absorver, né, porque já deu tudo que tinha que dar, amplia essa conflagração. Essa conflagração econômica se manifesta, inclusive, em crises políticas e também em crises interimperialistas. Né? O conflito China e Estados Unidos, que aí eu passo para você, para a gente até avançar para essa dimensão da polêmica da economia mundial, é parte desse conflito. Aqui também, né, Mandetta versus Bolsonaro, Dória versus Bolsonaro, Witzel Bolsonaro, como também também agora Moro versus Bolsonaro, é uma disputa entre as frações para saber quem vai ser penalizado. E também no pós-crise, qual que vai ser privilegiada na retomada com o processo, com o controle sobre os meios de produção e, consequentemente, a acumulação
de lucros, certo? Então, essa é uma das questões chaves na luta de classe. Para uns minutinhos para os comentários ao vivo. Estamos chegando aqui no final, já vamos separar um minutinho para os comentários ao vivo. Mas antes de fazer comentar aqui o que o pessoal andou perguntando, só vou fazer uma pergunta rápida para o Jadson, para a gente fechar, porque tem que falar do impacto da crise aqui no Brasil especificamente, né? Nós tivemos 2 eventos importantes nos últimos dias, né? Nas últimas semanas. Uma que tem a ver com a pandemia, que foi a chamada votação do orçamento de guerra, que de alguma maneira desobrigou o governo federal de respeitar a lei de responsabilidade fiscal, mas o teto de gastos da emenda constitucional 95 permanece, e o pessoal acho que meio que está esquecendo disso, né? Ou seja, o pessoal parece que está liberado gastar. Só que nesse negócio de estar liberado gastar, saiu o tal do Plano Brasil Ação, que de alguma maneira quer reativar a economia para o final da pandemia, né? Pró-Brasil, né? E o Paulo Guedes já levantou o dedo e falou: olha só, mas não tem dinheiro, tá? Os R$600, por exemplo, está paralisada a história do auxílio emergencial porque não tem dinheiro. Então, como é que vai se resolver esse negócio? Porque, por um lado, o setor militar, especialmente do governo Bolsonaro, quer gastar dinheiro. Por outro lado, o Paulo Guedes diz que não tem dinheiro para gastar, e enquanto isso, com a saída do ministro Moro, a Bolsa de Valores ontem despencou 9% e o dólar bateu 5,60, enquanto a gasolina está baixa. Ou seja, há uma situação, além de caos político, de crise econômica, pelo menos conjuntural, bastante grave, né? Ok. Então, vou só fazer... E rapidinho para a gente não fechar... a gente quer fechar às 19 horas, então vamos tentar responder isso em 5 minutinhos para poder ainda comentar ali os comentários do Matheus. Tá bom, então só para não ficar um mal entendido, essa questão do gasto monetário, esse tipo de coisa que teve na União Soviética, isso vai do momento da economia, certo? Assim, se a gente está... O importante é a gente entender que isso vai mexer na circulação e que isso vai mexer na distribuição da riqueza, certo? Isso pode ser algo que tenha sido necessário. Tem os debates aí do Preobrazhensky, tem os debates do Trotsky. O Trotsky era um ferrenho defensor da manutenção do valor da moeda, certo? Então, só para deixar claro que, assim, sim, os marxistas eles podem em algum momento se utilizar disso, mas o debate que eu estava fazendo sobre a expansão monetária em si é dentro do capitalismo e como ela é colocada. Vindo agora para a pergunta em si, também pegando um gancho aí do que o Almir falou. De fato, assim, você tem um problema colocado que não é porque a economia burguesa, ela, digamos assim, ela periga, sei lá, se desmanchar, que a burguesia vai assistir ela se desmanchar. Então, tipo, eles vão eles vão tentar ganhar tempo, e eles vão fazer o que for possível para conseguir passar por esse momento aí da quarentena e retomar a economia posteriormente, entendeu? Recuperar esse momento que eles estão tendo agora. Se o governo ele consegue gastar concretamente no curto prazo, quando você tem uma capacidade ociosa, quando você tem um setor da classe trabalhadora que está ali sem trabalho, esse tipo de coisa, você vai fazer com que a economia funcione. O problema que ainda se mantém é como fazer tudo isso funcionar dentro da pandemia, certo? Mas, assim, de fato, uma atuação concreta via aumento de crédito para o governo, para que seja gasto, seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais e municipais, tem um efeito na economia, isso é concreto. O que eu estou dizendo é que isso não é sustentável no longo prazo, entendeu? Talvez até nem médio prazo e nem tão curto assim, sobretudo num problema de quarentena que está sendo colocado. Sobre as questões aí do quanto a economia balança a política nacional, eu estou já para fechar aí os 5 minutos. Nesse negócio do quanto ela balança a economia nacional, bom, primeira coisa o que o imperialismo está interessado na economia brasileira? Vai. Oi? Tá. Não, continua. O que o imperialismo está interessado que aconteça com a economia brasileira?
que se continue a produção no Brasil e que continue mandando a mais-valia para eles, entendeu? E eles não querem uma emissão de papel, eles não querem um dinheiro a mais que foi feito na Casa da Moeda, eles querem riqueza concreta, eles querem o minério de ferro, eles querem a soja, eles querem a produção nacional. E o que estiver monetário, eles querem que esteja em um valor lastreado concreto, em um valor real, eles querem isso em dólar, enquanto o dólar estiver valendo o valor que tem. Quando, por exemplo, você tem uma crise aí entre Bolsonaro e Moro, ou uma expectativa de crise entre Bolsonaro e Paulo Guedes, o que está sendo colocado? É que as reformas no Brasil, as reformas pró-acumulação de capital, elas começam a entrar em xeque. Se elas começam a entrar em xeque, vai entrar em xeque a capacidade de pagamento da dívida pública do país e a capacidade mesmo de organização econômica. Se o país ele vai entrar em problema com a sua capacidade de pagamento da dívida pública, esse tipo de coisa, a gente sabe que a dívida pública ela é uma dívida espúria, ela é enfim, você mandar renda para o exterior sobre juros, em cima do capital fictício, que é um capital rentista, eles vão tirar os seus investimentos, eles vão tirar os investimentos na bolsa, então por isso vai ter uma queda. Pô, tá tendo problema político ali. O Bolsonaro, que estava com grande apoio popular, que estava bem alinhado com seus ministros, parece que a coisa não está mais andando tão bem. Não sei quais os rumos que o país vai tomar. Então, nesse sentido, eles começam a tirar o investimento do país. Esse investimento aí, enfim, não vou entrar muito nesse mérito, mas existem diversas formas de investimento. Esse investimento aí de curto prazo, ele é muito sensível e é muito perigoso mesmo o país se basear nesse tipo de investimento, mas essas crises políticas que vão sendo geradas, elas dão dá essa informação para o mercado financeiro, que alguma coisa aí não vai andar bem e que pode ser que a economia no Brasil desanje. Desanje para quem? Desanje para a acumulação capitalista, seja interna, seja imperialista, via produção de mercadorias, via aumento da mais-valia. Isso aí, Jason. Já aproveita, já deixa sua boa noite aí, porque a gente já tá no tempo. Não, mas aí, calma, estamos terminando, mas sem pressa. Almir, Boa noite, filho. Não. Calma, já vamos terminar. Mas calma. Almir, vamos tentar responder aqui a perguntas do Matheus sobre dinheiro, né? Que ele fala que se todo mundo tiver dinheiro, questão de fé, né? O dinheiro é apenas um papel, e o valor do ouro, né? Essa história do dinheiro ser uma convenção e ter um valor real, até onde isso é limite? Porque, como ele comenta, né? Se todo mundo tiver dinheiro e ele perde valor, só tem valor algo precioso. Se todo mundo tem, para que concorrer? Ou seja, se todo mundo tiver dinheiro sobrando, o dinheiro vai perder o valor? Como é que é o funcionamento do dinheiro, ainda mais numa situação em que as pessoas não têm dinheiro, né? Olha só, Rodrigo, eu queria pedir desculpa aos ouvintes, os espectadores e você, porque eu achei que a gente precisa de um programa, solta aqui o desafio, inclusive com os dados, a gente fazer um programa só sobre moeda, crédito e esse papel, porque essa é uma grande polêmica agora na esquerda intelectual, inclusive envolvendo economistas. Eu tenho uma outra perspectiva, tá? Que é uma perspectiva da tradição do Marx, que eu coloquei do Preobrazhensky, inclusive dos textos do Trotsky, sobre o papel da moeda, o papel como a moeda como um capital fictício, né? E aí a gente tem que separar o ouro como um produto que é utilizado como matéria-prima para a produção, desde componentes eletroeletrônicos a joias, e o ouro como meio de pagamento. E nesse sentido, como meio de pagamento, ele também opera, em alguma medida, como capital fictício. A moeda é um capital fictício. Então, é um debate que é importante fazer. Há uma corrida, nesse momento, dos bancos e dos bancos centrais pelo ouro, e, inclusive, também muitas pessoas, não é porque o ouro não perde valor, porque em vários momentos da história ele perde e ganha valor. Porque aí tem que entender uma diferença entre valor e preço. O preço do ouro é determinado pela oferta e pela demanda, mas, em alguma medida, porque, nesse momento, um dos ativos que lastreavam moedas e que também servia como entesouramento, que era a moeda americana, está sob risco, né? E também porque vários bancos centrais estão com dificuldade de ter títulos em dólar, títulos na moeda americana.
Então, houve uma procura por o ouro como ativo alternativo, como também outras moedas, né? Então, se sabe, por exemplo, hoje que a China vem acumulando ouro, mas também está acumulando as moedas dos países na qual eles exportam. Inclusive, a própria Rússia e China hoje transacionam em moedas nacionais. E a China acumula rublo, né? E vice-versa. Então, é um debate que a gente tem que colocar aqui, abrir e fazer. O que eu queria para concluir, e aí, inclusive, convidar os ouvintes lá para a Web Rádio Censura Livre, nos acompanhar, a programação 24 horas, lá no www.seriewebradio.com, ou na nossa página no Facebook, inclusive o meu programa, que vai toda quinta-feira, às 20 horas, mesmo na pandemia a gente está transmitindo, e de terça, quarta e quinta, às 8h30 da manhã, uma pílulazinha, né, um quadro versão reduzida, é o destaque do noticiário econômico do dia. E o principal destaque nesse momento é uma profunda crise dos ativos, né, uma deflação dos ativos, que inclusive leva o mercado financeiro a correr para o ouro, inclusive como alternativa, porque as ações estão em queda no mundo todo, as ações das empresas, o petróleo e demais commodities estão em queda, e queda no lucro também. Nós estamos, nesse momento, com necessidade de planos econômicos de reativação da economia. O pró-Brasil é um deles, com uma profunda contradição, porque ele, na verdade, seria um PAC 3 piorado, e essa palavra PAC é um novo PAC, foi feito pela equipe econômica. O Ministério da Economia, na imprensa, em mesmo anúncio, detonar o programa, que vai ser um programa da Casa Civil da Presidência, que é controlado pelos militares. Então, demonstra, inclusive, o quanto a grande burguesia brasileira passa por um processo de conflito. Já havia um acordo anterior pelas reformas neoliberais, e isso continua agora. Eles sabem que a reforma neoliberal, o aprofundamento ou novas etapas de reforma estão em dificuldade, inclusive as privatizações. Porque no anúncio do Pró-Brasil, o secretário de desestatização e o próprio ministro Guedes falou, olha, o que vai retomar a economia depois é as reformas e é o programa de privatização. Só que ele adiou o cronograma para mais um ano. Então, há essa contradição na qual nós, trabalhadores, deveríamos nos aproveitar para exigir o nosso programa, o programa da classe trabalhadora. Porque a retomada da economia é possível. Tá? Inclusive, sucateando a classe ou sucateando o parque produtivo. É possível recuperar. Vou de galinha, mas é possível. Mas é uma retomada que só beneficia eles, e não os trabalhadores. Os trabalhadores informais estão passando por necessidade, já há problemas na cadeia de abastecimento, então é necessário, e o projeto de gasto público, nesse momento, é um programa que beneficia o sistema financeiro, seja por emissão monetária, seja por ampliação da emissão de títulos. Nós não podemos aceitar. É preciso um programa da classe trabalhadora que passa, inclusive, pela preservação de emprego via o quê? O controle das empresas, o controle dos meios de produção. E para controlar de forma melhor os meios de produção, é preciso centralizá-los e é preciso haver planejamento que tem que ser coordenado por um Estado ou por um centro coordenador. Só que esse centro coordenador não pode estar à frente de Bolsonaro, nem Dória, nem mesmo voltar um Lula. É preciso um controle feito pelos trabalhadores, por aqueles que trabalham e consomem. Então, essa é a diferença. Um programa de transição é ele que vai levar uma verdadeira recuperação da economia, seja Brasil, Estados Unidos, Europa, China, tá? Na qual os trabalhadores planejam a economia e também organizam, gerem processo de produção. E principalmente na qual o lucro e a exploração do homem pelo homem não seja o determinante principal para
alocação de produtos, para sinal de eficiência da produção. Porque o que distingue a economia e o que gera a economia, uma confusão entre escolas diferentes, conclusões diferentes das outras ciências, mesmo das ciências sociais, é que uma biologia e uma física não existe exploração do homem pelo homem, não existe luta de classe, não existe o lucro como determinante. Então, no capitalismo, gera esse problema sobre a leitura das políticas econômicas, para fechar exatamente essa questão. A política econômica que nós vamos usar, se é A, se é B ou C, ela está associada a uma correlação da luta política, uma luta política que se espelha no Estado. Então, para concluir, se a economia é determinante da vida em sociedade, porque a gente produz, a gente consome, quem tem a primazia da vida social é a política. A política é a economia condensada, porque quem domina a luta de classe consegue, inclusive, salvar determinada empresa ou mandar ela à breca. Salvar o emprego ou não, ou destruir, ou impor quem vai pagar pela dívida. Tá bom, Rodrigo? E para finalizar, queria oferecer o contato, né? O e-mail do Economia Fácil, que é o programa que temos lá na Web Rádio Censura Livre, é economiafácil@gmail.com. O WhatsApp da Web Rádio Censura Livre é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21, código diário, 99833 6490. Obrigado. Três, 4 horas. Olha só, eu falando aqui com o microfone no mudo, tá? Desculpa aí, gente. Estamos chegando aqui ao final do debate. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui durante 3 horas, 4 horas seguidas e deixa. Então, o desafio foi aceito. Vamos preparar um tema, vamos fazer uma discussão exclusivamente sobre alguns conceitos importantes da economia, dinheiro, políticas econômicas e por aí vai. A ideia é fazer um debate mais teórico sobre isso e tentar, de alguma maneira, esclarecer as dúvidas do espectador, porque o espectador assiste um monte dessas coisas, mas não entende muito, mas temos que chegar ao final, infelizmente. Então, deixar o boa noite, Almir já deu seu boa noite, Jadson, deixa sua boa noite aí, para a gente ir no encerramento. Tá bom, gente, foi um prazer participar dessa conversa com vocês, prazer aí todo mundo que assistiu, tá bom? Quem mandou perguntas, esse tipo de coisa, adorei o bate-papo. Considero que seja fundamental a gente discutir sobre dinheiro mais aprofundadamente. Eu acho que, inclusive, que a delimitação que a gente tem do dinheiro no Marx é que a chave assim, de tudo, que separa ele realmente das escolas. Acho que esse é um debate muito importante. Não sou daqueles que acreditam que isso é economês, deixa isso para os economistas e a classe trabalhadora não precisa entender isso. Pelo contrário, eu acho que toda a classe trabalhadora, para ter entendimento do seu papel revolucionário e os rumos que precisa seguir, precisa dominar bem esse assunto. Também gosto aí da proposta, do desafio, aceito aí, dependendo de como é que isso vai ser, quando isso vai ser proposto. E realmente aí deixar o meu muito obrigado, abraço para todo mundo que assistiu, dizer que estamos aí, qualquer dúvida a gente conversa e abraço para todo mundo. Fique em casa, né, nessa pandemia, não escuta esse demente que está aí na presidência, tá certo? Vamos todo mundo se cuidar e vamos todo mundo ficar atento nas propostas que são colocadas pela burguesia, que visam muito mais proteger o lucro e o funcionamento normal da economia do que necessariamente as nossas vidas enquanto classe trabalhadora e enquanto os filhos da classe trabalhadora. Obrigado, gente. Agradecer aqui a presença de vocês, agradecer a audiência dos espectadores, agradecer que deixou comentário, Alisson Vieira, Nilda da Silva Pereira, o Matheus Paula, o Bruno Silva, né, nosso redator aqui, nosso editor, que deixou aquela pergunta que não foi dele, foi do cachorro dele. Queria convidar a todos a curtirem o canal do YouTube do Jornal Balaiada. A gente perdemos o nosso antigo canal, então acabamos de criar um novo canal. É só procurar lá no YouTube. Quando vocês procurarem Jornal Balaiada no YouTube, vai ter 2 canais. Você olha lá, o canal mais recente, o que tem menos conteúdo, é justamente o novo, tá bom?
Também queremos convidar todo mundo a conhecer o nosso novo site. No dia 1º de maio, nós vamos lançar a versão Palmares do Balaiada, é o www.balaiada.com. E assim, todo jornal, de alguma maneira, tem financiamento. Os grandes jornais são financiados por propaganda, pelos bancos, pelos grandes empresários. Muitos jornais da internet também, o Balaiada escolheu não ter propaganda. E por isso a gente precisa que você, ouvinte, que você, espectador, de alguma maneira nos ajude a financiar o projeto do Balaiada. É muito fácil, a partir de R$5 no catarse.me/balaiada. É só deixar a partir de R$5, inclusive quem deixar mais vai ter alguns benefícios, vai ter alguns incentivos a continuar ajudando a gente, tá? Muito obrigado pela presença de todos. A gente fica para a próxima semana, sexta-feira, nós vamos ter mais uma transmissão. Fiquem atentos às nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. É só procurar Jornal Balaiada. É isso aí, boa noite a todos.